Meus amigos, é oficial. O Brasil está matematicamente classificado para a Copa do Mundo de 2026. Com a vitória de 1-0 para cima do Paraguai na Neoquímica Arena, o Brasil garante oficialmente a vaga, que já estava bem encaminhada, por mais que ao longo das eliminatórias a derrota para a Argentina foi bem complicada, o Brasil chegou a empatar com a Venezuela, mas a vaga já estava bem encaminhada, principalmente com o aumento para 48 seleções. É impossível o Brasil ficar de fora, assim, teria que acontecer um desastre, e o Brasil mantém na Copa de 2026 a marca de ser a única seleção que disputou todas as Copas do Mundo. Então a seleção brasileira aí, a única que não ficou de fora de nenhuma Copa. O jogo marcou a estreia do Carlo Ancelotti com a seleção brasileira atuando aqui no Brasil. E o que aconteceu nessa data FIFA, você vai conferir um pouquinho aqui agora e já deixa aí nos comentários o que você achou, se suas expectativas foram atendidas, se achou que o Brasil pode render mais, se não gostou, o que você acha aí e quais são suas expectativas hoje, agora que o Brasil está matematicamente garantido na Copa, o que você acha que o Brasil vai ter para evoluir até lá e como que você acha que o Brasil vai chegar na próxima Copa? Já deixa aí nos comentários, sem mais enrolação, vamos pro vídeo depois da vinheta. O Brasil na noite de terça ganhou do Paraguai, foi a estreia do Carlo Ancelotti aqui atuando no Brasil. Foi um jogo perfeito? Não, longe disso. E mais do que isso, não foi uma data FIFA perfeita. A gente vai comentar aqui um pouco, o Brasil ainda tem muita coisa para melhorar, muita coisa para acertar, mas principalmente em comparação com o que vinha acontecendo e em relação ao jogo de quinta também contra o Equador, o Brasil deu sinais positivos, deu sinais de melhora e é só o começo do trabalho ainda, a gente vai ver um pouco sobre isso. Por quê? Talvez foi a estreia mais aguardada da década. Um treinador assim, top 3, top 5 da história mundial de técnicos, é o novo treinador da seleção brasileira e isso gerou uma grande expectativa. Soma-se isso a questão do Brasil vir muito mal. Hoje em dia o Brasil perdeu um pouco da identificação. Os torcedores vão questionar a seleção, os jogadores, os técnicos anteriores também vinham sendo bastante criticados, e isso somado com o fator político, o presidente acabou de ser trocado, toda uma confusão envolvendo ali a política também na CBF, estava causando esse afastamento do público com a seleção. Chega o Ancelotti e o rumo começa a mudar, as pessoas já começam a se empolgar mais, e essa dá para dizer que é a data FIFA assim, mais esperada, talvez dos últimos 8 anos aí, pelo menos. Foram 2 jogos em que o Brasil, de fato, não foi a grande seleção que apresentou um futebol bonito, mas isso já era totalmente esperado. Era completamente utópico a gente imaginar que o Brasil, nesses 2 jogos do Ancelotti, já chegaria disputando, mostrando um futebol bonito e um futebol 100% perfeito. Primeiro, porque não está 100% todos os jogadores. O Brasil tem desfalques ainda na defesa, tanto o Gabriel Magalhães, que ainda está para voltar, o Éder Militão. O Brasil ainda precisa de algumas necessidades, que a gente vai falar mais para frente, e principalmente, o Ancelotti chegou outro dia. Essa primeira data FIFA, claro, já gerou toda uma expectativa, mas o Ancelotti chega no domingo, na segunda-feira, menos de 24 horas depois, já estava fazendo a convocação. Menos de uma semana ali depois, cerca de uma semana depois, ele já estava reunindo com os jogadores para começar a treinar. Faz o primeiro jogo lá no Equador, que foi um 0-0 sofrível de assistir. E agora esse jogo contra o Paraguai, que já demonstrou sim melhoras na atuação. Então vamos falar um pouquinho mais desse jogo. O Brasil venceu de 1-0, o gol foi marcado pelo Vinícius Júnior, que foi o primeiro gol da era Ancelotti. É até simbólico, né? A gente para pensar que o Vinícius, o jogador que cresceu tanto com o Ancelotti lá no Real Madrid, marcou esse primeiro gol dele como técnico da seleção. O Brasil controlou as ações do jogo, como já era de se esperar. O Paraguai é conhecido por ser uma seleção defensiva, eles marcam muito bem e vinham de bons resultados. O Paraguai é hoje um dos grandes cotados para ir para a próxima Copa também, assumir uma das vagas ali. Existia uma série já de invencibilidade do Paraguai
E eles são conhecidos por defender bastante e explorar os contra-ataques. Foi desse jeito que eles venceram o último jogo contra o Uruguai. O Brasil teve 73% de posse de bola, deu 11 chutes, 4 desses no gol. E vamos falar a verdade, não foi um jogo perfeito da seleção. A seleção não desfilou em campo, não foi um grande jogo. Mas, em comparação às últimas atuações e também com o jogo de quinta, que foi lá no Equador 0-0, o Brasil evoluiu bem. Primeiro, a seleção, sempre que faltava alguma coisa ali, entregava com raça. Os jogadores, uma coisa que não dá para reclamar no jogo de hoje, é que eles se entregaram em campo. Nas divididas, em cada lance ali, quando faltava às vezes ali algo bom acontecendo, eles compensavam dando um carrinho, com vontade ali. O primeiro tempo, como já era de se esperar, o Paraguai bem atrás, o Brasil foi dominante ali, e o Ancelotti promoveu algumas alterações em relação ao último jogo. Primeiro, o Rafinha retornou, ele estava cumprindo suspensão no último jogo. Ele também colocou o Matheus Cunha no lugar do Richarlison, que tinha sido titular quinta-feira, e ele colocou também o Martinelli no lugar do Estevão. Então foram as 3 alterações que ele fez ali, a entrada do Rafinha, do Martinelli e do Matheus Cunha. Ele fez uma mudança que já era esperada, mas ao mesmo tempo não deixa de ser surpreendente, que é o Vinícius Júnior no primeiro tempo, ele estava fazendo um papel mais centralizado, como ele já jogou assim no Real Madrid. Quando o Brasil atacava, o Vinícius Júnior, ele centralizava, e o Matheus Cunha, que teoricamente seria esse camisa 9, ele recuava para jogar como um segundo atacante ali, um meio atacante vindo ali por trás. E foi desse jeito que surgiu o gol do Brasil, que foi no final do primeiro tempo. O Brasil não tinha feito um primeiro tempo assim com muitas chances de gol, mas tinha conseguido criar algumas delas, inclusive com o Matheus Cunha perdendo um gol inacreditável. Era ele e o goleiro ali, ele conseguiu cabecear a bola para trás do gol, ao invés de mandar a bola para o gol. Mas no final do primeiro tempo, ali aos 44 minutos, uma bola ali do Rafinha, que deu uma espirrada ali na área, o Matheus Cunha foi muito bem na jogada, ele acreditou no lance, ele foi, dominou a bola ali, conseguiu correr, ganhar dos defensores, ele joga ali para a área e o Vinícius Júnior, que estava ali centralizado, ele consegue, num lance de oportunismo, abrir o placar para a seleção brasileira. Foi um gol que, por mais fácil que pareça, né, ele já estava ali, o goleiro já estava vendido no lance, ele empurrou a bola para o gol, mas dá para ver que teve bastante dificuldade e foi realmente uma baita oportunidade ali aproveitada por ele. O segundo tempo do Brasil foi mais travado. Teoricamente, o Brasil teria mais facilidade. O Paraguai, tendo tomado o primeiro gol, teria que ir para o ataque. Só que, indo para o ataque, o Paraguai abriria mais espaço para o Brasil atacar. Só que o Brasil não conseguiu aproveitar essas oportunidades. O Paraguai chegou em alguns momentos ali, ofereceu algum perigo, o Alisson precisou fazer algumas defesas ali no segundo tempo. Mas, no final das contas, o Brasil estava com o jogo assim, bem encaminhado. Até porque existe uma diferença técnica muito grande entre a seleção brasileira e a seleção do Paraguai. De fato, era uma data FIFA que, para quem estava com a expectativa lá em cima de que o Ancelotti já chegaria, já causaria uma revolução, pode até ter saído um pouquinho frustrado desses 2 jogos. Mas o Brasil já demonstrou algumas melhoras, principalmente na questão defensiva. O Brasil tinha uma das piores defesas das eliminatórias. Foram muitos gols sofridos, tanto na época do Diniz quanto na época do Dorival também. E o Brasil saiu dos 2 jogos tomando um total de 0 gols. Tanto lá no Equador, um jogo que era bem complicado. O Equador atualmente é o segundo colocado nas eliminatórias. Quanto do Paraguai, que por mais que fosse um adversário mais frágil, vinha de uma sequência boa de resultados. Então o Brasil consegue manter esses 2 jogos sem sofrer gols e apresentou um avanço já na questão de oportunidades. O Martinelli fez um bom jogo, principalmente o primeiro tempo dele, ele conseguiu criar algumas jogadas, ele fez um bom jogo, aproveitou a oportunidade dele ali, e o Brasil, por mais que não tenha sido o time mais criativo possível, já demonstrou algumas melhoras. Óbvio que, como foi dito, o Ancelotti está chegando agora, ele ainda vai ter mais um tempo para conhecer os jogadores e estudando um pouco mais. Nas próximas datas FIFA, assim, de fato, ele vai já ter o grupo mais na mão dele, ele vai já conhecer melhor os jogadores
e a tendência é que o Brasil continue evoluindo. Óbvio que para a gente chegar e ter total confiança de que vamos fazer uma boa Copa, ainda falta bastante tempo, falta aí um ano para a Copa, mas a seleção brasileira, que independente da fase sendo boa ou ruim, impõe respeito, somos os ex-campeões do mundo e o Ancelotti tem tudo aí para fazer um ótimo trabalho até lá, continuar evoluindo, assim como de quinta para o jogo de terça houve evolução, a tendência é o do trabalho continuar evoluindo. Mas deixe aí nos comentários que eu quero saber qual é a sua opinião sobre essa primeira data FIFA do Ancelotti e também desse trabalho, desse restante de trabalho. Você está empolgado? Você está com o pé atrás? Qual que é a sua opinião sobre o trabalho do Ancelotti, que começou agora? A gente teve apenas esses 2 jogos aí de amostragem, mas que ainda tem bastante tempo para desenvolver. O que você acha que a seleção brasileira vai fazer aí nas mãos do Ancelotti? Deixa aí seu comentário. Você que ficou até o final do vídeo, deixa o like também. Se puder compartilhar, vai estar ajudando bastante o canal. E é isso, pessoal. Até a próxima aí. Tchau, tchau.